Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Aula 2. Como objeto de conhecimento, diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. Detalhamento, leitura das produções das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, de âmbito nacional, identificando aspectos relevantes de sentido nos contextos geopolítico, histórico, social e cultural, de âmbito local e global, linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, em ações individuais e coletivas e as formas do diálogo estético amazonense produzidas na contemporaneidade local e global. Vamos à nossa aula de hoje. Assim, vamos dar início à nossa aula compreendendo o principal conceito do nosso objetivo de hoje, a semiótica. Sim, quando falamos da questão da semiótica, vamos perceber que a semiótica ela é a ciência que se dedica ao estudo de todos os signos, nos processos de significação da natureza e na cultura. Para Santa Ela, a semiótica pode ser entendida como a ciência de todas as linguagens possíveis. Olha só que importante. Ou seja, ela traz para a gente a compreensão da linguística e assim vai trazendo a questão dos significados, entendendo que qualquer fenômeno pode, com um sistema sígnico de produção de sentido. Vamos perceber que para Saussure, a questão da língua, ela é um sistema que nos mostra ali a questão dos signos, passa a expressar ideias. Então, quando falamos dessa questão da semiótica, vamos perceber que tudo passa por um significado, ou seja, precisa ser relevante para poder realmente aquilo passar a ser um signo. Por exemplo, Saussure continua afirmando para nós que o signo linguístico é uma entidade psíquica formada ali pela questão de compreendermos que tudo aquilo nos traz um significado, certo? Hoje bem, passamos a perceber que essa expressão traz para a gente a questão de ideias. E assim, vamos percebendo que ao longo desse processo existem elementos importantes que vão nos levar a trazer realmente a interpretação desse processo. Podemos chamar de conceito e imagem acústica. Seria basicamente a compreensão de que é necessário ter ali um significado e um significante, aquele objeto e a pessoa que vai dar sentido àquele objeto. Vamos perceber que o homem compreende o mundo por meio de uma representação, que por sua vez é reconhecida por outra representação. Um signo ou representamen é algo que, sob certo aspecto, representa algo para alguém. Ou seja, para que algo seja um signo, é necessário que represente alguma coisa. Então, a gente vai enxergar isso como o objeto. Assim, esse objeto ele passa a ter um significado para alguém, porque esse alguém cria na mente dessa pessoa outro signo equivalente ao interpretante. Vamos entender isso melhor visualmente? Percebamos, quando falamos dessa questão do objeto, vamos perceber que existe uma relação. Dentro dessa relação, a gente vai poder observar que existe um processo cíclico. Aquele processo cíclico, ele vai ocorrer de forma contínua.
Como esse objeto, ele precisa ter uma pessoa que vai dar importância a ele. A partir dessa importância, ele vai ter realmente um significado. A partir desse significado, ele passa a ser considerado um signo. Então, o objeto, ele pode estar no meio em que para a pessoa X não significa nada. É apenas um objeto no espaço. Mas para o interpretante Y, aquilo pode ser importante, trazer uma lembrança, ser algo relevante. Então, a gente vai perceber que aquilo passa a ser um signo, porque teve uma experiência, uma vivência por trás, que fez com que aquilo se tornasse relevante. Dessa forma, isso se torna um signo para aquela pessoa. Por isso que vamos perceber que cada vez que passamos a observar algo, ele vai ficando intrinsecamente em nós. E assim vamos ressignificando tudo ao nosso redor. Pois podemos perceber que tem coisas que são de forma individual e coletiva. Tudo isso que a gente está falando pode ser levado tanto para a questão individual, ou seja, é importante para você. Então, esse objeto, ele só passa a ser importante para você, ele só é um signo para você. Mas existem as convenções sociais, ou seja, aquilo que é do coletivo. Sendo assim, pode ser que aquilo que é importante para uma comunidade, para uma sociedade, vai ser de relevância e vai ter um signo. Por exemplo, Eco, de 1991, esclarece para a gente, a partir da questão do exemplo da fumaça. Nós já sabemos como tem aquela frase, onde há fumaça, há fogo, mas nem sempre onde há fogo, há fumaça. Será? Exato. Então, Eco nos apresenta exatamente esse exemplo, para que fique clara essa compreensão da semiótica. Toda vez que você enxerga a fumaça, você já sabe que aquilo ali representa o fogo. Por quê? É algo que foi visto para o coletivo. Então, fica na convenção social desse inconsciente coletivo aquele signo. E isso nos mostra que não quer dizer que vai ser apenas algo padronizado. Por exemplo, aqui estamos falando desse exemplo da fumaça, certo? Mas pode haver pessoas que entendam talvez que aquela fumaça nem signifique algo ruim. De repente, não tenha essa relevância. Aí a gente já entra na questão individual. Então, por isso que tudo parte da compreensão da linguagem. Por quê? A linguagem, ela é uma dialética universal, um principal viés de comunicação. E tudo isso que nós estamos falando dessa semiótica é também para essa comunicação. E assim, tudo passa a se tornar símbolo. Por quê? Porque esse símbolo, ele vai virar, como falamos há pouco, essa convenção social. Visto que eu posso ter um objeto, e esse objeto ele vai se tornar algo importante para mim, eu consigo colocar um significado. Então, ele passa a ser um signo, porque ele tem ali uma interpretação, existe uma relação com aquele objeto. Então, a partir disso, vamos perceber a importância do símbolo nesse processo de comunicação dessa linguagem. Porque existem as possibilidades, as várias formas de linguagem. Então, quando falamos desse processo, vamos entender que existe aí as formas de linguagem. Recorda que quando falamos dessa linguagem, estamos falando aqui no contexto geral, não só trazendo para o artístico, porque esse olhar, esse estudo da semiótica, ele não é apenas um estudo voltado para a arte, mas nós estamos trazendo essa compreensão geral
para chegar na delimitação desse olhar artístico. Então, quando falamos dessa convenção geral, por exemplo, símbolos que realmente estão dentro do nosso consciente coletivo, o exemplo da cruz. Quando falamos da cruz, já nos lembramos da questão religiosa, lembramos de Jesus Cristo. Então, a cruz se tornou um símbolo social, né? É um signo que representa ali a crucificação de Jesus Cristo. Isso já está na questão social, não é apenas um signo pessoal. Entendendo até aqui, vamos avançando. Olha só como essa linguagem pode vir para onde? Sim, para o corpo. Quando falamos desse corpo, dessa forma de linguagem, vamos perceber aqui a dança. Sim, é uma forma de comunicação que a dança nos traz, que é utilizando o corpo. Então, isso nos mostra a questão da expressividade. Não quer dizer que eu vou utilizar apenas a linguagem verbal. Quer dizer que eu posso explorar. Aqui temos, por exemplo, um momento de dança em par. Não precisa ocorrer a linguagem verbal. Eles com o corpo conseguem se conectar. Um passa a mensagem para o outro e cada movimento tem ali o seu significado. Então, percebe-se que essa comunicação ela vai para além do que falamos da questão verbal, do que trazemos enquanto língua, mas sim dessa expressividade que pode ser desenvolvida também. Assim, vamos perceber que a comunicação não é entendida como uma mera transmissão de mensagem, isso é, como ação unilateral por meio da qual um emissor codifica e transmite informações a um receptor, que a decodifica, agindo como receptáculo de informação. Quando falamos desse receptáculo, é como se fosse apenas um vaso que recebe informação. Mas não é isso. Passa para um processo que vai além disso. Esse emissor e receptor. Lembra do casal que acabamos de ver na imagem? A comunicação não é entendida como mera transmissão de mensagem, isto é, como ação unilateral por meio da qual um emissor codifica e transmite informações a um receptor que a decodifica, agindo como receptáculo de informações. Ou seja, aqui não é como se fosse apenas um pote vazio que vai receber ali um mantimento que é cheio de informação, como se fosse um copo vazio que você despeja água e ele vai transbordando. Não, é uma troca, o emissor e receptor, ou seja, a mensagem é enviada e ela é recebida e passa por uma mudança que também tem uma resposta. Assim, em nossa concepção, as práticas comunicativas envolvem processos de cognição, interpretação, inteligência, sendo estes compreendidos a partir da mediação dos signos, nos quais os sistemas participantes do ato comunicativo estão imersos e por meio dos quais estabelecem relações que os colocam em plena continuidade semiótica. Assim, vamos perceber que existe a questão da distinção entre aquilo que falamos e aquilo que expressamos. Vamos perceber isso na distinção de língua e linguagem. Sim, a língua vai passar a ser aquela forma sistematizada, ou seja, é um sistema organizado que possui uma gramática, semântica, morfologia. Então, a língua ela é um sistema organizado que possui as letras e as letras já têm ali o seu significado que vão formando as palavras. Enquanto a linguagem, ela passa a ser expressiva. E eu posso ter os tipos de linguagem,
Então, posso ter linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. A verbal, aquela que nós utilizamos. A linguagem não verbal é aquela que é visual. E a linguagem mista, em que eu posso estar trazendo a questão da verbalização e posso estar trazendo a questão da visualização. Misturando, mesclando para a minha mensagem ser completa. Então, a língua, ela é exatamente uma organização, enquanto a linguagem, ela passa a ser uma manifestação. Certinho? Assim, vamos avançando e vendo que a linguagem verbal, ela passa a recorrer à língua, ou seja, aquilo que é falado ou escrito. Por exemplo, quando nós estamos lendo uma notícia, um e-mail, até mesmo quando você troca o WhatsApp, quando você manda uma mensagem, você está ali utilizando a linguagem verbal porque você está escrevendo, ou até mesmo mandando um áudio, certo? E a comunicação ali está ocorrendo, a mensagem está chegando. Você foi o emissor e a pessoa para a qual você enviou a mensagem é o receptor. E temos a linguagem não verbal, que ocorre com o uso de imagens, gestos, sons. Então, ela é uma forma de se comunicar que não vai ser exatamente padronizada. Eu posso explorar as formas de comunicação quando eu falo dessa forma de linguagem não verbal. E nesse tipo de linguagem, a comunicação é feita sem palavras. Exemplos disso são sinais de trânsito, mímica, buzina. A linguagem mista, também chamada de linguagem híbrida, recorre tanto à palavra quanto à imagem. Exemplo disso quando estamos vendo filme, vendo histórias em quadrinhos. Tudo isso é uma forma de trazer essa mensagem com a linguagem mista, em que eu posso estar lendo as palavras, a história, e vou estar vendo acontecer o enredo da história. Vai estar visual. Porém, isso não é algo novo. Isso é algo que já temos enquanto necessidade de nos comunicar. E fomos apenas desenvolvendo isso. Por exemplo, vamos ver quando somos crianças. Sim, a nossa arte já começa desde pequeno. E essa necessidade de nos comunicar. É possível ver aqui. Olha só. A partir das garatujas. Sim, você pode pensar que aqueles riscos que você estava fazendo lá enquanto criança não significavam nada, né? Pois é, aqui é um exemplo de garatuja, ou seja, a nossa primeira forma de comunicação. Nós nem sempre conseguimos trazer ali exatamente o que estamos pensando ou querendo passar, porque ainda estamos aprimorando essa forma de comunicação, essa linguagem. Mas, até mesmo quando você fazia isso na parede da casa da sua mãe, lá nos armários da sua avó, você já estava se comunicando e criando a sua arte rupestre. E a partir dessa arte, você já começa a trazer a linguagem não verbal. Porque aqui não vai ter algo que é um sistema fechado. Vai ser uma forma de manifestação muito ainda inicial e vai estar começando esse processo de comunicação. Só que dentro desse processo, das linhas, das cores, dos formatos, as mensagens vão se formando. Um exemplo disso é quando nós, a partir desse desenvolvimento das imagens, passamos a identificar alguns signos. Vejamos a próxima imagem, que nos mostra aqui que no início é como se fossem essas letras todas embaraçadas para a gente. Sim. Como você está aprendendo
você não consegue organizar de forma sistematizada. Então, é como se fosse uma sopa de letras. Sim, o alfabeto ainda não possui um significado para você. Então, aquilo ainda vai ser construído. Dessa forma, aquilo ainda não possui significado nenhum. É só como se fossem várias linhas ou como se alguém estivesse pintando, certo? Mas depois que você vai começando a sistematizar e aprender que aquilo existe uma ordem e vai tendo significado a partir da junção de cada letra, você vai trazer aquilo como uma língua. E aquilo vai passar a ter um significado para você. Então, vai ser um signo de comunicação da sua linguagem verbal. Porém, assim também vão se formando os padrões visuais. No início, você apenas entrava ao banheiro, sem saber se era feminino ou se era masculino. Lembra lá dos seus desenhos, lá das suas garatujas? Exato. Mas depois esses desenhos vão tomando forma. E cada linha, cada símbolo, cada cor vai passando a ter um significado para você. E a partir do momento em que nós vamos aprendendo e trazendo isso enquanto informação, isso vai se codificando e assim se torna um signo. Então, ocorre esse processo. Quando você vê essa imagem da mulher, você já sabe que é o banheiro feminino. Quando você vê a imagem do homem, você sabe que é o banheiro masculino. E quando tem as duas imagens, o banheiro unissex. Mas por quê? Porque isso foi desenvolvido ao longo do tempo e você foi colocando essas formas, essas linhas dentro de uma compreensão e assim foi se tornando um signo para você. Tanto é que esse a gente pode entender como um signo que está dentro de uma convenção social. Então, lembra que dentro da semiótica estamos vendo que eu posso ter algo que vai ser âmbito individual e âmbito coletivo? Pois é, dentro desse processo vimos aí as garatujas, a formação da língua, como você vai aprendendo de forma individual. Mas também estamos conhecendo que quando falamos de placas, quando falamos de sinalizações, quando falamos dessas compreensões que estão a nível coletivo, já está no inconsciente, porque nós vamos aos poucos aprendendo com o que está ao nosso redor. Dessa forma, a semiótica aborda com propriedade os processos de significação. Sim, a semiótica ela vai trazer a compreensão desse processo, porque ela estuda exatamente isso. A partir dessas interpretações, a partir desse olhar, eu vou conseguir trazer isso como um significado. E a partir do momento em que eu coloco isso como significado, isso se torna um signo. Mas agora vamos tentar entender que isso parte para outros âmbitos também. Assim, a semiótica da imagem ou matriz visual como sistema semiótico da comunicação, ou seja, ela vai trazer ali a questão de uma necessidade de expressar através de outras formas visuais. Então, isso é utilizado fortemente pela questão publicitária. Na área publicitária, é utilizado para fazer também a questão da veiculação de informações. E isso automaticamente vai ficando onde? No nosso inconsciente coletivo. Dessa forma, vamos perceber que pode ser aplicado e assim vai sendo também uma forma de análise da informação imagética. Ou seja, essa forma de interpretar, ela não vai ser apenas pessoal. Essa interpretação, a partir do momento em que a gente coloca como uma forma de veiculação para uma comunicação em massa, vai ser algo que vai ter um significado para além do individual.
Quando falamos dessa semiótica, vamos perceber que hoje é até mesmo uma forma de imposição de padrões. Sim. Ou ainda com uma forma de trazer ali aquela vontade de comprar algo que talvez você nem tinha, um produto que talvez nem te interessasse tanto, mas a forma que foi colocada ali, a forma que a semiótica da imagem foi utilizada, te levou a ter essa vontade da compra. Então, olha só como isso também pode ser utilizado nessa perspectiva. O quão importante é compreendermos esses significados e esse estudo da semiótica. Isso tudo, a gente está vendo a questão da imagem. Porém, já a semiótica musical é um tema que está em desenvolvimento na área da música. Sim, não quer dizer que só existe a semiótica dentro dessa compreensão das letras, dos signos, da questão da imagem, mas também quando você ouve. E sim, ao que parece, é ainda um olhar inicial, ou seja, algo que ainda está em desenvolvimento. E está ali relacionada com a questão da musicologia, que é um estudo em que vai trazer essa compreensão dos signos dentro da música. E a semiótica da música na exploração e aplicação de conceitos que fundamentem os princípios de significação da música, tanto em nível emocional, corporal, como intelectual, perpassando ouvintes, intérpretes e compositores especialistas e leigos. Ou seja, aqui estamos falando de uma música que vai trazer em você um afloramento de sentimentos, de emoções, que vai te tocar de alguma forma. Com certeza deve ter aquela música que marcou um momento importante na sua infância, deve ter aquela música que te remete a um momento mais saudosista, deve ter uma música em que talvez não te traga uma memória tão feliz. Pois é, então isso está dentro da compreensão da semiótica musical. Ainda é um estudo, é algo que ainda está iniciando, porém percebemos que isso, para além dos conceitos, para além desse estudo, já vivemos. É algo que está relacionado também com a questão da percepção e com essa relação corporal. Sim, por que também corporal? Porque te chega de diversas formas. Quando você ouve uma música talvez muito bonita, que te emociona, que chega a arrepiar, isso te toca a alma. Ou talvez aquela música que te dá medo do filme de terror. Olha só o quão importante é essa relação e compreensão desse estudo. Exatamente, a música, esse estudo musical está até mesmo dentro dos filmes, por exemplo. Quando tem uma cena de terror, vai tocar aquela música de suspense. Ou quando tem que ser uma cena romântica, vem aquela música de fundo que faz você suspirar. Então, percebe como ali também tem as aplicações da música, trazendo os seus significados e claro que vai te tocar de alguma forma. E assim vai ser também algo significativo, sendo um signo. Pois é, mas tudo isso parte de uma natureza. Ou seja, a natureza é repleta de significações. E o homem, por sua vez, se constitui por meio do significado. Assim, a gente vai entender que o significado este que lhe serve como prática de reconhecimento e interação com a realidade. Perceba que tudo ao nosso redor tem um significado. Nós estamos inseridos no meio e fazemos parte desse meio. Nós estamos a todo momento retendo informações, mas também estamos interferindo em tudo ao nosso redor. Dessa forma, tudo que te chega vai chegar e você tem que trazer aquilo como algo que vai ser ressignificado. Tudo aquilo que a gente observou anteriormente, o processo de triangulação, que é cíclica, o objeto, que precisa do interpretante,
que ele vai colocar o significado para aquilo se tornar um signo. Exato. Aqui vamos perceber que essa realidade, ela está automaticamente acontecendo. E que esse processo é um processo contínuo. E isso ocorre não só de forma consciente, mas inconsciente também. Porque já está na nossa natureza trazer um significado para as coisas, reconhecer e entender o porquê daquilo. Isso acontece de tal forma, por quê? Então, estamos vivendo essa instigação. Assim, Eco nos traz que textos, filmes, músicas, poemas falados, escritos ou cantados, estátuas, uma nuvem, um grito, todas essas linguagens são portadoras de significado, sendo que esse significado não é inato nas linguagens, mas parte de um processo que envolve a interpretação. Então, tudo que está ao nosso redor passa a ter um significado e nós estamos a todo momento trazendo isso como um signo. Isso também é uma forma de linguagem. Esse é o processo de comunicação que utilizamos em tudo ao nosso redor e, claro, também nas artes. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.